Fábio Bump, também conhecido como Netuno, é um dos mais conhecidos e respeitados traders do Brasil. Além de criar conteúdos, Fábio também é professor e dá palestras sobre o tema. Ele começou em 2000 no Facebook. Hoje é uma das estrelas do YouTube e de outras redes sociais como Instagram. Todas as suas páginas possuem mais de 20 mil seguidores. Netuno começou a postar em sites tradicionais de apostas, como parte dos iniciantes, mas foi no trading que encontrou sucesso. Boa noite para todos. Está no ar o programa Esporte na TV. Hoje com um ilustre convidado, um dos traders esportivos mais conhecidos do Brasil, se não também no mundo, que é de Novo Hamburgo. Poucos sabem disso, mas quem já está nesse mundo do trader esportivo e com muita alegria tem o prazer de ter aqui como convidado hoje, Fábio Bump, o famoso Netuno. Seja bem-vindo, Fábio. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aí a todos que nos acompanham. Pô, muito obrigado pelas palavras, né? Ainda mais para mim, eu fui aluno do Cláudio lá no segundo grau, lá na Fundação Evangélica. Então, para mim, ter sido convidado ao programa já foi uma honra, e ter sido convidado por um professor meu é uma honra maior ainda. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, Cláudio. Muito obrigado, agradeço as palavras e a gente fica muito feliz. E aí depois eu sei que já vai ter gente que comentou e vai querer ver e lembrar de ti, até porque como o Darcy Orso, que foi teu professor na Unicinos, já falou, opa, vai ter programa dele? Então, O Darcy Orso, grande figura. E eu tenho uma pergunta para te fazer sobre o Darcy. Posso fazer? pode, vamos lá? Ele estava de camisa branca e calça azul? Exatamente. Sempre, né? Sempre, sempre. Para te dizer que ele foi no programa com um blusão, porque estava um pouco mais frio aquele dia. Ele foi no outro, mas ele assiste a todos e ainda comenta áudio pós-programa, tá? Então, pô, se o Darcy está nos ouvindo, um forte abraço pro Darcy, pô, grande professor, né? Exato. Fábio Bump, nascido em 1982, aqui de Novo Hamburgo, meu aluno na Fundação Evangélica. Fábio, conta para nós aí um pouco dessa tua vida aqui do Vale dos Sinos inicial, para antes a gente começar a trabalhar falar um pouco desse mundo de trader esportivo. Bom, minha vida no Vale dos Sinos começou com 15 anos, se eu não me engano. Eu sou de Porto Alegre, nasci em Porto Ah, Alegre, daí meus pais foram para Novo Hamburgo ter um mini mercado e eu, logicamente, né, totalmente dependente deles na época, fui junto para Novo Hamburgo. Estudei certo. no Pasqualini uma época, depois estudei na fundação, onde tu foste meu professor, e ali começou a minha vida. Depois fui fazer faculdade na Unicinos, de Educação Física, e aí comecei a trabalhar no Vale dos Sinos, até onde eu fiquei até, desculpa, 2017. 2017, daí eu vim para o lindo litoral do Rio Grande do Sul, onde estou até hoje, né? Essas praias paradisíacas aqui. Muito mar, muita Muito onda. chocolatão, vento nordestão, mas é bacana morar na praia, é bacana. Para quem gosta, é bacana. Acredito que sim. Para quem, confirmando, ele já citou, né? O Fábio é formado em Educação Física pela Unicinos, correto? Sim, pelo Unicinos. Isso, ele fez Educação Física e também estagiou na Fundação, lá conosco, naquela época. E daí teve esses vários empreendimentos e acabou fazendo uma mudança e iniciou uma trajetória no trader esportivo. Primeiro, Fábio, explica para o público em geral, porque hoje vai estar assistindo muitas pessoas de diversos segmentos, o que é ser trader esportivo. Eu sei que já respondeu várias vezes isso, mas para o nosso público de hoje, Tá, o que é Deixa eu, trader esportivo? deixa eu dar uma explicação bastante rápida do que é trade esportivo. Talvez uma explicação mais aprofundada demoraria aqui o programa todo. Mas para É, todo mundo entender o que é o trade esportivo, todo mundo sabe que é bolsa de valores, né? Tu compra uma ação lá, a empresa vai bem, tu ganha dinheiro, a empresa mal, tu perde.
É a mesma coisa, entre aspas, só que em vez de ser com empresas, Gerdau, Vale, Petrobras, é com clubes de futebol, com times de futebol. Isso pode ser feito durante uma partida, isso pode ser feito durante o campeonato, pode ser feito de acordo com aquele mercado que a gente tem aberto em alguns exchanges do mundo. A gente tem mais ou menos, se não me engano, 4 exchanges apenas do mundo onde pode ser feito isso, entendeu? Então, ali que a gente faz as nossas entradas. Beleza. Quando tu fala exchange, são os locais onde pode se fazer essas apostas, correto, né? Isso. A gente tem que fazer uma grande diferença entre casas de apostas e exchange, né? A casa de apostas, Isso. literalmente, é a aposta convencional que todo mundo sabe, todo mundo conhece desde quando é pequeno. Lá fazer uma aposta, o Flamengo vai ganhar, o Grêmio vai ganhar, o Inter vai ganhar, aquilo lá. E o Uhum, exchange, a gente não tem a figura da casa de aposta, só tem ali usuários, né? Só tem usuários, uhum. tem eu, tu, milhões de pessoas pelo mundo, e ali alguém acha que o Real Madrid vai ganhar o campeonato espanhol e quer receber lá 80% se ele ganhar, e alguém vai discordar dele e acha que isso é muito pouco e vai bancar essa entrada dele, que é o conceito de backlay, quer entrar a favor e contra algo, talvez vai ficar... Não sei se eu entro nesse nível de explicação, mas eu acho que é mais ou menos isso, entendeu? Mais ou Sim, menos mas isso. mas acho que está bem legal. Já começou dando uma explicação de como foi, e essa do backlay já é um pouco mais aprofundada, mas mesmo assim, Bastante. é, até eu demorei para Bastante. aprender. Mas a situação de tu explicar que são 4 lugares e essa discussão de quanto vale, vamos usar o termo odd também, que é uma coisa muito forte, né? Quanto vale aquele favoritismo ou não para aquele resultado ou para aquele tipo de aposta, é nesses locais que se fazem essa discussão, correto? Exatamente. Exatamente. Então, porque às vezes, daí, pessoal, por que a gente está também tratando desse assunto, né? Ele já está em regulamentação no próprio Brasil e está sendo solidificado. Hoje, um dos patrocinadores do Grêmio é uma casa de apostas, né? Que está fazendo, a Betsul está fazendo o patrocínio, e assim por diante, como outros clubes estão fazendo, e quem acompanhou, por exemplo, o último campeonato brasileiro, tinha 4 casas fazendo ao redor do painel da partida, já tinham patrocínio, né? Então, Nós tínhamos, Cláudio, no último Brasil, 10 times que recebiam algum tipo de patrocínio de casas de apostas. ótimo. Né? Então, é um mercado muito grande que está chegando no Brasil agora. E se nós tínhamos 10, daqui a um ano a gente vai ter os 20, e provavelmente é algo que é economia, né? Não tem como Uhum. segurar essa onda, né? Mas o Vamos lá. governo, ele tinha que, de alguma forma, porque quando a gente trata de casa de apostas, a gente tem um viés lúdico e a gente tem um Uhum. viés financeiro muito grande e a gente tem uma questão também financeira que é muito perigosa quando alguém entra nesse mundo das apostas, Isso. entendeu? Porque, querendo ou não, tu pode vir a ganhar dinheiro, tu pode, né? Tu pode, mas é muito mais provável que tu perca dinheiro. Uhum. E eu, como estou na comunidade aqui há mais de 10 anos envolvido, tem gente que perde muito dinheiro, tem gente que não tem o controle sobre isso, e porque também não só das casas de apostas, mas às vezes de outras coisas que fazem muito marketing, eles vendem isso como uma grande facilidade. Nossa, super fácil, vem aqui que tu vai ganhar dinheiro garantido. Não é. Uhum. É um caminho possível de se ganhar, mas é um caminho difícil e vai exigir dedicação, vai exigir tempo, vai exigir estudo, vai exigir Estudo. muita dor de cabeça, entendeu? E tu vender isso e tu largar isso como está sendo colocado no Brasil, de tipo assim, livre, o governo tinha que de alguma forma regulamentar isso, mas essa regulamentação que na verdade já vem discutida há mais de uma década e agora foi feita uma lei para ser regulamentada até esse ano, mas provavelmente não vai, né? Porque depende dos Sim. políticos de Brasília e a gente sabe que a nossa política caminha de uma maneira um pouco equivocada, mas vai ser sim uma avalanche de propaganda de casas de apostas de em tudo quanto é lugar. A gente não tem dúvida disso. Não só casa de apostas, mas a outra propaganda muito ruim que vem vir junto é a propaganda de Instagram, Facebook, de pessoas que não são casas de apostas, que vão te oferecer serviço. Uhum. Isso eu acompanho muito de perto na comunidade e eu vejo que isso é algo muito ruim. Quando aquela pessoa chega e faz uma propaganda, olha, tu vem aqui que eu vou te garantir um dinheiro, cara, isso tem Uhum. isso é muito comum. E isso são golpes que usam o trade esportivo ou apostas. A gente teve agora no Vale dos Sinos um muito grande que usou criptomoedas. Então, Exato. quando se permite que é feito para uma população de quase 300 milhões de pessoas, propagandas desse tipo sem nenhum controle,
acaba pegando muito mal. Não pela atividade, mas sim por esses desvios, assim, de De pessoas que função do que usam. eles estão querendo, né? Exatamente, entendeu? Então, essa cultura de que, entende, isso não funciona assim, isso não é assim, mas depende. Cara, é um caminho complicado que o governo tinha que ter um pouco mais as rédeas na mão, mas infelizmente parece que não vai ter rédea nenhuma. Eu vou rapidinho lembrar, assim, eu participei com mais algumas pessoas que talvez estejam acompanhando, em novembro, onde tu participaste lá na federação, lembra? Uhum. E no final estava o professor da fundação, da Getúlio Vargas, que é um baita professor, esqueci o nome dele, já fiz outros cursos, que também discutiu conosco ali no final sobre essa questão da regulamentação, né? Não sei se tu lembra o nome dele. Tu tá falando Acho que tu do... levaste ele até para aquele dia. Sim, é o Pedro Trenghaus. Isso. Eu já tive em dois eventos e ele fala de outros assuntos, né? Ele sabe muito sobre a parte esportiva de diversos assuntos e com muita propriedade falou dessa parte política mais, né? De como estaria algum dos desmandos e exmandos dessas decisões e dessa preocupação que tu citaste. E eu vou dizer assim, lógico, nós estamos num período de pandemia onde só tem Bielorrússia e Nicarágua para apostar, né? Mas, Tá difícil. mas por exemplo, há 2 meses atrás era comum, eu que já estou, não vou dizer operando no nível de vocês, mas brincando ainda e aprendendo nesse segmento, vim porque, né, e trabalho com marketing digital, a gente sabe que quando tu entra em alguma coisa, tu faz o inbound marketing e aparece exatamente essas pessoas. Ganhei X em março, você quer ganhar Isso. também? Arraste para cima e venha aprender. E a gente sabe Demita o que seu patrão. isso é. E por aí vai, né? Então, tu já falaste uma coisa, não entre em propaganda enganosa. Agora, acho que antes do intervalo, acho que é importante tu dizeres por que tu decidiu entrar no trader esportivo na hora que tu estava decidindo, que tu ainda estava trabalhando e começou para a parte esportiva. O que te motivou a fazer isso? Boa pergunta, Cláudio. Eu acho que não foi uma decisão, tipo assim, eu vou entrar. Eu acho que isso tudo foi acontecendo meio que, não vou dizer por acaso, mas foi um passo. Eu tenho que voltar há quase 10 anos que eu tô nisso, e eu tentei antes do trade esportivo, eu tentei viver da Bolsa de Valores. Sim, Tentei muita durante gente, 2 anos. 12 anos atrás, eu lembro muita gente tentou fazer isso. Mas faz a gente voltar 12, a gente tem que voltar lá na crise do subprime, se não me engano, isso foi Isso. 2006 ali. É. Entende? Eu tava tentando aprender bolsa de valores ali e tal, né? Mas não deu, não dava, não tinha banca, não tinha grana para viver de bolsa de valores. E tá, são física, adorava isso, nada a ver, né? Bolsa de valores, mas enfim. Gostava muito de esporte e tal. Daí, nesse tempo que eu me dediquei à bolsa de valores, eu descobri, algum momento eu li alguma coisa sobre trade esportivo. Mas lá naquela época, 10 anos atrás, a gente praticamente não tinha nada de conteúdo na internet, nada. Existia um site em Portugal e uma comunidade do Brasil do Orkut, só, para a gente ter uma ideia. Vídeo do YouTube não tinha nada sobre, não tinha nada, não encontrava informação. E daí eu depois fui pesquisar, acabei entrando no fórum, funcionava muito bem esse fórum de site de Portugal, e Que daí é eu o comecei, Academia das Apostas? isso, que era o fórum lá da Academia das Apostas. E daí eu comecei a conhecer pessoas, comecei a me inteirar e comecei a fazer aquele negócio, entendeu? Devagarinho, perdendo dinheiro, perdendo tempo, não digo perdendo tempo, aprendendo, quebrando uma banca aqui, quebrando ali, como é o início comum de todas as pessoas que tentam nisso. Depois de mais ou menos um ano, eu comecei a empatar. No segundo ano, eu comecei a ganhar algum dinheiro. E daí, naquela época lá, o dólar, se não me engano, era R$ 2. Eu me lembro que a primeira vez que eu vendi dólar, eu vendia 1,67. E a minha conta é em dólar. O primeiro dólar que eu vendi por 1,67. Hoje eu estou vendendo a 5,70. Mas, Sim. enfim, ganhei, legal, ganhei alguma coisinha. Será que isso dá? Isso não dá? E aí, os negócios foram caminhando, entendeu? Daí passou mais algum tempo ali, talvez mais 1 ou 2 anos. Eu vi que eu estava ganhando com o trade esportivo mais ou menos que eu ganhava com a minha outra atividade laboral normal, entendeu? Peraí, eu me esforço 80% do meu serviço normal e ganho X, e eu me esforço 20% aqui no trade e ganho o mesmo X, Uhum. entende? Então, nisso eu comecei a virar mais as minhas energias, minha atenção para o trade esportivo, e isso chegou num ponto que eu abandonei tudo. Eu tinha 3 empresas aí em Novo Hamburgo, não faço mais parte delas e vim morar na praia para viver exclusivamente trade. Mas isso é muito. Às vezes eu falo assim, a pessoa que tá me ouvindo fala isso, que barbada, super fácil, vou fazer o que esse cara faz. Mas, cara,
tem um período de 10 anos entre isso. O período que eu comecei no trade. Por isso que eu te perguntei, mas é importante tu ressaltar isso. Muito importante, porque tem muita gente que entra achando que esse negócio vai funcionar mês que vem. Não vai funcionar mês que vem. Por mais que eu te ensine, que tu sente do meu lado, eu te mostro como é que faz, é assim, isso. Tem questões emocionais que acaba sendo o alicerce que tu tem que passar. Tu tem que passar por uma sequência de green, tu tem que passar por uma sequência de red, tu vai ter que perder dinheiro para aprender, para quando isso acontecer, quando tu tiver uma banca maior, tu não fazer uma cagada de vir a perder mais em sequência e acabar quebrando, entendeu? Então tem coisas que o tempo é necessário para, como em como em toda atividade humana, Toda atividade é assim, vai precisar de um tempo. Então essa história de imediatismo que te vendem, que vão te vender por aí, cara, esquece isso. Não dá para ganhar dinheiro, dá, mas com calma, com paciência e com o tempo. Entendeu? Antes, só para completar ali, até dizer para o pessoal, e acho que tu pode reforçar o que eu venho sentindo, até porque comentei contigo esses últimos dias aí algum detalhe, eu tenho feito uma parceria com um ex-colega meu do curso de gestão lá do Grêmio. A questão emocional, ela é muito importante. Porque a questão do jogo, às vezes, eu te falei naquela vez, eu estudo jogos, analiso o campeonato, faço uma previsão de placar e tal, e geralmente até acerto. Se eu fosse pensar, 67% do ganha e perde, assim, né? Mas tem muitos detalhes, por exemplo, o jogo, vou dizer, o primeiro jogo da Bielorrússia de sábado, das 8 da manhã, que terminou 5-2. Nenhum dos dois times tinha feito mais de 2 gols até agora, né? Imagina, entra alguém com 1000 e já toma um red aos 15 minutos do primeiro tempo, o emocional vai tu pode dizer, né? Então... Lá pra baixo. Porque a gente lida com futebol. Existe o trade esportivo em vários outros esportes, futebol, basquete, tênis, em todos que tem. A gente lida o trade, a parte mecânica dele é matemática, é odd, é estatística, mas o futebol não é matemático. O futebol ele é uma ciência humana, entende? Por mais que a gente faça um estudo detalhado, sempre tem aquela questão de que o cara pode errar o gol na cara do goleiro ali, ou errar um pênalti, que é algo super normal que acontece, e ali tá uma diferença entre o teu green e o red do curto prazo. A gente tá falando aqui de um jogo, por exemplo, mas um jogo, lá no final do ano, se tu tem um método, se tu tem gestão, cara, esse é um jogo que nem vai esquecer, ele vai estar tão diluído e que vai prevalecer o teu método e a tua capacidade emocional de suportar esse um ano fazendo trade. Entendeu? Porque se um jogo só, às vezes é só o curtíssimo prazo. Beleza. Esse aqui é meu filho. Chegou visita aí, ó. Tchau. Fábio, vou rapidinho para o intervalo, tá? O Esporte na TV volta dentro de instantes. Vamos para o intervalo e voltamos com a conversa.